1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12, diz assim: a sensualidade é condenada. Esse é o subtítulo dessa mensagem, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Uma das coisas que o diabo gosta de fazer e quer fazer é ter domínio sobre a nossa vida. Eu falei na quinta-feira, no culto da família, que Jesus ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Nós observamos o quê? Que nós temos com Cristo a paz, a luz, a direção. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, as prisões se passaram, as correntes foram quebradas, e eis que tudo se faz novo. Então não tem mais porquê o vício te dominar. Não tem mais porquê. Não tem mais porquê você ser dominado por algo. Você falar: eu não consigo me libertar disso, eu não consigo largar isso, eu não consigo abandonar isso. Porque em Cristo Jesus você pode todas as coisas, e é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Eu queria que você marcasse aí esse texto. Eu vou dar mais ênfase a essa questão. No livro de Colossenses, Colossenses 3, 5, diz assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza o quê? Terrena. Versículo 5, é o 3, 5 de Colossenses. Quem achou, diga amém. Fazei, pois, morrer o quê? A vossa natureza terrena. Fala para o senhor, assim, é você que tem que fazer ela morrer. Ah, Deus tira, Deus, não, é você que tem que mudar, é você que tem que tirar isso, mortificar. Essa tradução ela mudou um pouquinho. Pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, e pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão e lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Pois essas coisas é que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Sobre o filho da desobediência. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender, que desobediência é uma coisa que levou o povo de Israel a perecer no decorrer da caminhada. No Egito, Deus dava ordem para o povo: unge as portas com o sangue do cordeiro. Só que Deus não obrigava ninguém a fazer isso. A casa que tivesse a marca do sangue, aquela casa estava o quê? Protegida. Aquela casa estava o quê? Guardada. Deus é um Deus que trabalha com orientação, com direção, com mandamento. Deus é soberano, Ele não vai diminuir a soberania dele por causa do mimimi de alguém, não. Ah, porque eu não gosto assim. Se você não gosta, é problema seu. Deus não vai mudar quem Ele é por causa de você. Deus chega para Adão e fala: você pode comer de todas as árvores, mas essa que está aqui você não pode comer. Deus não colocou um anjo lá para proibir Adão comer aquela árvore, comer aquela fruta, para impedir. Não, Ele não colocou. Deus não tinha como colocar anjos ali, é tanto que depois Ele vai colocar 2 anjos na porta do jardim para que ninguém tivesse acesso aí. Mas Deus deixa o homem livremente para tomar suas decisões, para poder. É tanto que quando a mulher de Potifar vai até José, Deus não mandou um anjo para falar: José, não faça isso. É tanto que com Sansão não foi igual a José. Sansão já foi dominado pela sua vontade, pelo seu querer. E uma das coisas que Cristo nos ensina é o quê? Que aquele que quer me seguir, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Então todas as coisas me são lícitas. Eu posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, que é o vício. O vício é algo que domina as pessoas. Eu não consigo largar isso, não consigo abandonar isso. E hoje uma das coisas que está dominando as pessoas é a rede social. A pessoa às vezes ela deixa de comprar um gás para poder pagar o Wi-Fi da casa dela. A pessoa às vezes deixa de comprar um alimento para poder, às vezes, investir em algo que é virtual. Estamos deixando de viver uma realidade para viver uma vida de virtualidade, uma vida totalmente fora da realidade. As pessoas estão se espelhando em pessoas que estão falando uma história. As pessoas estão se espelhando em alguém que está falando em um vídeo. A pessoa está lá, às vezes, está lá do outro lado trazendo para você um figurino que às vezes não é nada daquilo que está passando para você. Mas uma coisa que é certa, que você nunca deve deixar se enganar, é que o justo, o fiel, ele vive pela palavra de Deus. O homem e a mulher de Deus vive pela... A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo... Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 13, diz assim, ó: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para... O corpo é para quem, igreja? E o Senhor para o corpo. Fala para a pessoa que está falando assim: o seu corpo é para Deus.
Seu corpo não é cabine para ficar colocando coisas bonitas para os outros. Seu corpo é para Jesus. Sabe o que a Bíblia chama o nosso corpo? Templo. Templo de quê? Espírito Santo, viver em santidade. O seu corpo, você tem que cuidar do seu corpo. Você vai prestar conta desse corpo aí. Jesus comprou esse corpo. Nós falamos sobre isso também na quinta. Jesus comprou o nosso corpo pelo seu sangue precioso. A Bíblia de vós foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Jesus pagou por esse corpo. E aí, às vezes, o diabo quer o quê? Quer tomar aquilo que é de Deus. Só que o diabo não pode entrar numa propriedade que é exclusiva de Deus. Hoje você pode declarar: a minha união é com o Senhor. A minha aliança é com o Senhor. Eu tenho dono, eu pertenço ao reino de Deus. Eu sou cidadão do reino de Deus. Aí diz assim no versículo 14: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Nós pelo seu poder. Fala para a pessoa que está assim: se prepara, porque vai chegar esse dia. Uma coisa que ninguém pode esquecer é que um dia a morte vai chegar. A morte é inevitável. Umas vêm mais cedo, outras mais tarde, mas não tem jeito. Tem uma hora certa para cada um de nós. Sim ou não, pessoal? Agora, se Jesus voltar, aí o cenário muda. Aí é outra questão. Mas é uma coisa que nós sabemos, que nós temos o começo, o meio e o fim. Agora, quem nos dá o resultado nessa caminhada é Deus. Quando você vive uma vida sem Deus, a Bíblia diz que aquele que está sem Cristo está nas trevas. A Bíblia fala mais ainda. Jesus diz que aquele que não me segue andará nas trevas. E outra expressão, ele fala que aquele que não me segue está morto. Ele fala para os discípulos fala: deixa eu enterrar meu pai que morreu. Jesus falou: deixa os mortos enterrar os seus mortos e tu me sigas. Então nós vemos dentro da luz da palavra de Deus que tudo está se cumprindo. Porque uma pessoa que vive uma vida com Cristo, o comportamento dela é totalmente diferenciado. Cristo muda a vida. Cristo muda a situação. Cristo muda, transforma a mente, pensamento, caráter. Cristo transforma a nossa vida. É tanto que a Bíblia diz que se nós obedecer a palavra de Deus, nós seremos imagem e semelhança do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu estou resumindo devido ao tempo. Vamos lá. Versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Eu porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Serão os dois uma só o que, igreja? Carne. Essa questão de união, ela é bem séria, porque quando a Bíblia diz aqui, nós somos membros de Cristo. Farei os membros de Cristo os membros de meretriz? Absolutamente não. Ora, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, em um espírito, é um espírito com Ele. Diga glória a Deus. É um espírito com Ele. Aleluia, Jesus. Essa união com Cristo, essa conexão com Cristo, essa união, essa junção, ela é muito forte, ela é muito interessante. Porque a Bíblia manda nós buscar em primeiro o reino de Deus e a tua justiça. A Bíblia manda nós buscar as coisas do alto. A Bíblia diz que nós não tem como servir a dois senhores, porque eu há de amar um mais do que o outro, aborrecer o outro. Não dá para viver em dois pensamentos. É tanto que na época de Elias, o povo servia a Deus e a Baal. E Deus levantou Elias como alguém ali com um comportamento totalmente de justiça e trouxe o juízo. E falou ao povo: vocês até quando vai coxar em dois pensamentos? Se Baal é Deus, então adora Baal. Mas se Deus é Deus, adore somente ao Senhor. Hoje ficará sabendo quem é Deus aqui. Vamos levantar o Deus que responder com fogo, esse será o vosso Deus. E nós sabemos a história, que quando eles se reuniram, a Bíblia diz que eles se cortaram, se machucaram e ficaram de manhã até meio-dia clamando, e não houve som nem resposta alguma. Mas a Bíblia diz que quando Elias restaurou o altar, e Elias clamou dizendo: Senhor, responde-nos para que saiba que só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Deus, ele fala também no livro de Malaquias: provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Lá no livro de Joel também a Bíblia vai dizer que o Senhor fala assim: e sabereis que eu sou o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Deus não quer que você tenha dúvida dele na sua vida. Deus quer que você anda com a consciência de cada dia mais saber que o Senhor está contigo.
E nessa conclusão, nessa comunhão, nessa decisão, você vai andar aqui no salmista Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. É uma coisa tão fora de sentido quando você tem dúvida da manifestação de Deus na tua vida. Porque se você realmente confia que Deus está contigo, meu amado, o mal não pode tocar em você. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Quando Jesus estava no barco com os apóstolos, Jesus no porão dormindo, houve uma tempestade em alto mar. Os discípulos pensaram que o mar ia ali afundar, a pessoa que ia morrer, a tempestade ia destruir aquele barco. E eles desceram para acordar Jesus. E quando acordou Jesus, eu não sei o que eles esperavam de Jesus, mas uma coisa que a Bíblia relata é que Jesus falou para eles: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, se vocês estivessem com a fé, o comportamento de vocês diante dessa tempestade não seria essa, seria totalmente diferente. Porque os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que o quê? Mas permanece o quê? Firme para sempre. Quem disse que nesse mundo vai ser um mundo só de vitória? Quem foi que falou isso para você? Quem foi que falou para você que é um mundo só de resultado? Quem foi que falou para você que é só paz e alegria? Não. O que eu entendo é o que Jesus disse. E o que Jesus disse? No mundo vós tereis, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo, no mundo vocês vão ter essas perseguição. E mais, o mundo vos odiará. O mundo vai ter ódio de vocês, o mundo vai odiar vocês. Mas antes de odiar vocês, odiou a mim. Antes de perseguir a vocês, vão perseguir a mim. Vocês sois o sal da terra, e vocês sois o quê? A luz do mundo. Quando nós tomamos posse de quem nós somos, e entendemos da nossa união com o Senhor, em um só espírito com Ele, nós vivemos nessa conexão, nessa ligação com Deus. E nós não podemos jamais perder a nossa ligação com o Senhor. Nós não podemos perder jamais a nossa aliança com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Aleluia. Eu queria que você deixasse marcado e abrisse lá em João capítulo 6. No capítulo 6, a partir do versículo 55, versículo 54, diz assim, ó: quem comer a minha carne e beber meu sangue, tem a vida o quê? Eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira o quê? Comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou igualmente, eu vivo pelo Pai. E também quem de mim se alimenta, por mim o quê? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É um processo isso aqui. Isso aqui não é definido, é um processo. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. Eu sou a verdadeira carne, eu sou a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. É um processo, você deve comer dessa carne e beber desse sangue. É tanto que após isso, olha a ação de quem era religioso, olha a ação dos religiosos. Vamos lá, vamos continuar. Este é o pão que desce do céu, e nada é semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão, viverá o quê? Essas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? Quem pode ouvir? E muitos deles se retiraram ali. Muitos deles se retiraram, muitos deles se abandonaram, muitos deles não acreditaram, muitos deles julgaram. E Pedro chega e fala, vamos lá para o versículo 60, versículo 66, ó, 66 agora. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quero também vós outros retirar-vos? Quando eu vejo essa expressão, vocês também não querem ir embora? Por isso que eu falo, quem está na fé está amadurecido, quem está na fé está concentrado, está consciente. Tem pessoas que ela precisa de uma motivação para poder estar na fé. É pessoas que falam assim: se Deus fazer, amém. Se Deus fazer, eu vou estar lá. Se Deus manifestar, se Deus mostrar, se Deus der um sinal. E muitas dessas pessoas pediam sinal a Jesus: Senhor, nos dá um sinal para que nós sabemos que o Senhor é Cristo. Jesus falou: estou tanto tempo com vocês, quem vem a mim vê o Pai. Olha o que respondeu Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E aí conclui da seguinte forma, versículo 69, 70 e 71, diz assim: ó, nós temos querido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Contudo um de vós é o quê? Diabo. Referiu-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para o quê? Para estar aí sendo um dos 12. A questão é essa daqui, irmão. Tem pessoas que realmente ela está com uma fé totalmente sadia, uma fé totalmente arraigada em Cristo, edificada em Cristo, fortalecida em Cristo. E esse aí, meu irmão, esse aí não abre por nada, esse aí não é levado por nada, esse aí não é seduzido, não é dominado, esse aí não é vendido por lentilha, esse aí não se vende para prostituição, esse aí não é dominado pela mentira, esse aí não é dominado pelas influências desse mundo, esse aí não quer conversinha com ar, não, esse aí não quer brincadeira, não. Quando nós entendemos quem é de Cristo, nós vamos ver nas histórias quem que é de Cristo. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou se dobra diante dessa estátua, vai morrer. Eu prefiro morrer do que se dobrar. Isso é fé. É que nem Esther, eu vou jejuar 3 dias, 3 noites. Se perecer, pereci, mas eu quero uma resposta de Deus. Quem é de Deus não se dobra. Às vezes você está num sistema totalmente que você está se rendendo a esse sistema. Você não percebe, mas o diabo de alguma forma está tentando te dominar.
atrapalhar a sua comunhão com Deus. Você sabe que tem coisa que você está fazendo está errado, mas você não está se importando se está errado ou não. Você continua fazendo, você está sendo dominado por essas coisas que você fala assim, mas isso aí não tem nada a ver. Mas não é lícito. O homem e a mulher de Deus tem que ter essa consciência do sim, sim e não, não. Do sim, sim, não, não. O homem de Deus, a mulher de Deus, você lembra de Davi quando ele fraqueja na fé? Ele olha para a janela, vê uma mulher e fala, vem para dentro da minha casa. Ali foi onde trouxe uma grande destruição na vida de Davi, porque até o irmão estrupa a irmã. A espada não vai mais sair da sua casa. Por quê? Porque você não conseguiu se controlar, você não conseguiu se auto... Meu Deus, você não conseguiu. Você não conseguiu. Você foi dominado por algo dentro de você, você queria aquilo por tudo e não importou com as consequências. E tem muitos cristãos assim, infelizmente tem muitos cristãos assim. Tem muitos cristãos que a vida dele está destruindo por quê? Porque ainda está na cachaça, porque ainda está no cigarro, porque ainda está na prostituição, porque ainda está na vida errada. E Deus não tem essa ligação com o erro não, meu irmão. É sim, sim ou não, não. Aí você fala, pastor, mas isso é complicado. Então vamos para a palavra de Deus. Vamos lá. Capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5, versículo 9. Alguém, leia, por favor, igreja. O que está escrito? 5, 9. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com pessoas imorais e outras traduções com pessoas impuras. Pastor, que palavra dura, pastor. Você achou que ser crente seria um mar de rosa? Meu irmão, você sabe por que ainda Deus usa pessoas para falar isso para você? Porque a coisa mais frustrante que o homem pode imaginar, e Jesus escreve, é você chegar naquele dia, bater na porta, porque o certo não é você bater, a porta está aberta. Mas a Bíblia diz que vai ter uns que vão bater. Esse não vai ser nem eu nem você. Em nome de Jesus, diga assim seja. A Bíblia diz que vai ter pessoas que vão bater, e quando ele abrir, porque ele vai abrir, ele vai dizer assim, eu não vos conheço. Aí vai ter pessoas que vão dizer assim, mas em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei. E Jesus vai dizer, eu não te conheço, vós que pratica. A coisa é séria. A coisa é séria. A coisa é séria, não perca a sua salvação por causa do que está no seu coração, não. Arranca desse coração toda amargura, libera perdão. Libera esse perdão hoje. Pastor, não suporto ela, não suporto ele. Pastor, não aguenta essa pessoa na minha frente. Então hoje é o dia de você ir para essa pessoa e dizer, eu te amo em Cristo Jesus, me perdoa. Não vide, não troque a sua salvação por nada. E tem mais, vamos para o versículo 10. Você quer ler mais um pouquinho? Vamos lá. Eu não vou nem sair muito, porque aqui a carta de Paulo traz muito essas questões. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois, neste caso, teria de sair do mundo. Mas a que ele se refere? Olha o que ele refere. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que diz o quê? Pode ler, não tenha medo não. É a palavra, não é minha não, esse livro não é de Jeová não. Aqui não está livro autor de Jeová não, que é de Deus, a palavra de Deus. Não se associe com alguém dizendo irmão, e for o quê? Devasso. Revista e atualizada, Mateus. Aleluia, Jesus. Não vos enganei, nem impuro, nem idólatra. Olha aí, ó. Não, eu estou lendo outra. Olha aqui, ó. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Porque tem irmão que só anda amaldiçoando, irmão. Eu já peguei pessoas aqui que chegam nesse ministério desesperado, porque sofreu a maldição de quem? De líder. Pastor, eu saí de lá e o pastor me amaldiçoou. Fala para a pessoa, assim, maldição sem causa não pega. Por isso que o crente não pode dar o quê? Brecha. E o que Jesus fala sobre não dar brecha? Não dê lugar ao? Aí nós somos uma pessoa que está sempre conectada a esse mundo. Meu amado, eu pego tanto tipo de pessoa no meu trabalho. Eu lido com tanto tipo de pessoa, é ateu, é gente que é de todas as áreas, pessoas que querem trazer uma informação totalmente contrária ao que eu creio. E se você não tiver na fé, você é dominado por esse tipo de questionamento, de informações. Então você tem que ter uma consciência de dizer quem é você, quem sou eu. Quem sou eu? Porque se você não for um cristão de fato, você vai ser dominado por um espírito enganador. Qual que é o objetivo de Cristo? O que Jesus veio fazer nesse mundo? Você sabe qual que é a missão de Cristo? Eu já vou chegar lá, já te falo da missão dele. Maldizento, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comas. Você já viu aquele crente que prega emprestado e não quer pagar? Eu não vou nem, pelo amor de Deus. Não, tá bom, deixa quieto isso. Mas se tem alguém que está devendo, irmão, vai lá e conversa com o irmão, acerta. Nós temos que ser a luz do mundo e o quê? As pessoas, meu amado, não tem coisa melhor do que o seu nome. Se tem uma coisa valiosa é o seu nome. Versículo 12. Pois com que direito havia eu de julgar os de fora? Não julgue vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará, expulsai. Pois dentre vós o malfeitor. Diga glória a Deus. Agora, a missão, que eu falei para você qual é a missão de Cristo nessa terra, está lá em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O que é a missão? 3,16, sabe lá, Mateus? 3,16. João 3,16. Qual é a missão? Está escrito lá. É porque muitas das vezes você quer tentar procurar uma coisa que não tem sentido. Aqui, ó, 3,16. Qual é a missão? O subtítulo está dizendo a missão do filho. Qual é a missão do filho? A missão. Deus deu uma missão para Jesus. Qual é a missão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? Portanto, Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse. Não vai julgar. Agora não é hora de julgamento, não. Agora não é hora de condenação, agora é hora de tratamento. Agora é hora de purificação, agora é hora de arrependimento, agora é hora de confissão. Julgasse o mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Aqui está dizendo a missão. Quem nele crê não é julgado. Você não é julgado. A Bíblia diz lá em Romanos 8, não me engano, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que o diabo quer te enganar de toda forma. Eu preguei nessa quinta-feira também a respeito disso. O pouco tempo que lhe resta
Lá em Apocalipse capítulo 12, se não me engano, fala o pouco tempo que lhe resta. Satanás sabendo o pouco tempo que lhe resta e desceu com a terra furioso. Sabendo o pouco tempo que lhe resta, ai do mar e ai de vós, habitantes da terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de ira, de cólera. Meu amado, nós estamos num processo peregrinando nessa terra. Peregrinando nessa terra. Então a missão do filho não é para te condenar, não. A missão do filho é para isso aqui, é para te salvar. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Aí ele diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está o quê? Julgado. O que não crê já está julgado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do quê? Porque as suas obras eram más. Aí ele continua dizendo, pois todo aquele que pratica o mal aborrece o quê? A luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas, ou manifestadas, ou reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em quem? Em Deus. Aí a pessoa fica, pastor, mas tem tanta gente dentro da igreja que faz isso, faz aquilo. Irmão, uma coisa é certa, não se associe com ele, porque você às vezes quer se associar com todo tipo de gente que diz eu sou crente. Até o diabo diz que é. Pastor, eu botei ele na minha casa porque é uma grande serva de Deus, uma grande serva de Deus. Meu Deus do céu. Pastor, eu casei com ele porque ele é missionário lá do sul, do não sei de onde. Meu amado, vigie. Você quer saber que uma pessoa é crente? A Bíblia também descreve isso. Não sei se é necessário expressar, mas a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo quê? Não tem como uma árvore boa dar o quê? É isso aí, vamos falar certo, gente. Não tem como uma árvore boa dar o quê? O mau fruto. Não tem como uma árvore má. Aí o negócio é porque você às vezes já chega, mesmo você vê a árvore hoje, já fica encantado. Que coisa linda, daquele dia ela vai dar fruto. Não, meu. Não é daqui um dia vai dar fruto, não. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Você só vai dizer que conhece a pessoa quando ela der o seu fruto. E para dar fruto tem que esperar tempo. E às vezes você não consegue esperar o tempo de Deus, aí já sai casando com qualquer um que encontra, já sai se associando com qualquer um, e depois vem a decepção. Há uma necessidade de esperar o agir de quem? Deus trabalha para aquele que nele espera. E às vezes tem crente que não consegue esperar nada. Uma ansiedade. E Jesus fala, não andeis ansioso por coisa alguma. Imagina para casar, imagina para isso, imagina para aquilo. Tem que esperar com que Deus venha confirmar no seu coração. Porque Deus não é Deus de confusão. Com ele é sim, sim e não, não. Teve coisa na minha vida que tinha tudo para dar certo. E no último dia deu. E eu falei, glória a Deus, porque eu tinha falado assim, só vai dar certo se for da tua. Quem já teve essas experiências, levante a mão. Olha quantas pessoas. Não é todo mundo, mas tem uns que já teve. Então Deus, ele está guiando os seus passos. Deus está guiando a sua vida. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, ele fala que quem une com o Senhor é um corpo só, é um só. Se Deus, é tão interessante essa união com o Senhor, é tão forte isso aí, que essa união ela vem através de quê? Pastor, eu quero uma união, eu quero casar com Cristo. De que forma que essa união acontece, você sabe? Lá em João capítulo 14 fala como é que essa união acontece. Vamos lá em João 14. Vamos lá, vamos entender a união. Já que nós estamos falando desse mistério. De que forma a união acontece? Deixa eu ver se alguém vai achar o versículo, já fala logo. 14. Versículo 23. 14, 23. O que está escrito aí? Pode glorificar Deus. Aí acontece o mistério. Aí acontece o mistério. Se alguém me ama, como é que é? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará o quê? Aí a pessoa fala, eu amo Jesus, anda mentindo, mete mais do que eu. Então cuidado com isso. Eu amo Jesus, mas olha, tem misericórdia. Jesus mora, agora Jesus mora no meu coração. Jesus mora aí dentro? Aí dentro mesmo? Gente, Jesus morar numa casa que, meu amado, vou ser sincero. Eu sei que ele nasceu dentro da manjedoura, mas ele não viveu ali dentro não, ele saiu dali. Tem hora que a gente deve falar, não, Senhor, eu preciso nascer de novo. Tem hora que você deve fazer voto com você mesmo, falar, qual é o voto que você vai fazer, qual é o jejum que eu vou fazer, qual é a campanha que eu vou fazer. A campanha que eu vou fazer é de ficar um mês sem falar o que não deveria. É ficar um mês sem ficar assistindo essas coisas, ficar um mês sem falar essas besteiras, ficar um mês vivendo na consagração e na santificação com Deus. O povo de Deus é um povo que é visível. O povo de Deus é um povo que veste vestes brancas. É um povo santo, é um povo que se separa. É um povo que tem um comportamento totalmente, às vezes vai chamar você até de mentido. Mas hoje não, hoje é diferente. Hoje, pastor, as coisas estão mais modernas, hoje as coisas estão mais acessíveis. Hoje eu posso, sabe, hoje tem tudo, hoje tem tudo. Tem até adaptação para São Cristo. Não, eu sou um crente, mas sou aquele crente de vida louca. Calma com isso, irmão. Ou é sim, ou é não. A vida com Cristo não é duas, é uma só. O caminho com ele é largo ou é apertado? Apertado, e às vezes a gente quer coisa larga, coisa confortável, a gente quer conforto. Eu não oro, só oro na igreja, chega dentro de casa, uma brigaiada, quando chega no domingo, quer dizer que é de Deus. Não, meu irmão, a vida começa lá na sua casa, fechando a porta da sua casa e dizer, Senhor, eu estou na tua presença. Os filhos, a Bíblia diz que é tão interessante a vida cristã, que a Bíblia diz que a gente ganha sem palavras. É tão interessante a vida com Cristo, que a Bíblia relata isso, que as epístolas de Paulo diz assim, que a mulher ela ganha um marido sem palavras, só com o seu comportamento. A pessoa que andava que nem uma gritaiada, uma brigaiada, os cachorros, tudo aquilo ali acaba. E vira o quê? Vira a paz de Deus. A unção não é através não, a unção é pomba. A unção é espírito. A unção é espírito. O diabo tem que tremer por causa da unção de Deus que está na sua vida. O
diabo não vai correr dos seus gritos, não. O diabo não vai correr dos seus quebra-quebra, não. O diabo vai correr através da sua unção. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É se alimentar de Cristo, é viver uma vida ligada a Cristo, uma vida conectada a Cristo, uma vida totalmente conectada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aí ele continua no versículo 24. Ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que você está ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é relacionamento. Isso é ligação. E qual é o resultado disso? Aí em João 15 ele vai dizer, aquele que está em mim, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí Deus quer olhar para você, onde que eu vou achar, onde eu vou te procurar, onde eu vou te ver. Você não tem intimidade. Na sua casa você entra, acorda, não tem vida com Deus em casa. A semana, nesses 6 dias da semana aí, eu vou colocar o sábado junto, você não consegue ter uma vida com o Senhor, um devocional com o Senhor, uma ligação com o Senhor. O Senhor está te procurando, cadê meu servo? Aí Deus fala, só vou encontrar ele no domingo. Não. A minha vida começa lá fora, a minha vida começa na caminhada. Aí eu ando pelo vale da sombra da morte, aí eu estou dentro daquele busão apertado ali, e o outro gritando, eu estou ali louvando e adorando o Senhor. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí ele diz, o que Jó fez? O que Jó fez? Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pode glorificar a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A união com Cristo, ela traz resultado. Só que ela quer também sacrifício. O sacrifício seria o quê? As renúncias. As renúncias. O homem e a mulher de Deus tem que colocar no coração o desejo de renunciar. Eu queria que para nós finalizar, eu queria que você ficasse de pé. Uma das coisas que Cristo nos ensinou no livro de Mateus, capítulo 4. Estou na igreja de pé com a Bíblia aberta para nós finalizar e após ir para a Santa Ceia. Mateus capítulo 4. Versículo 17. A volta para Galileia. Jesus volta para Galileia. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer, olha a pregação dele. Qual que é a pregação dele? Essa era a pregação. Ah, mas é tão bom você ouvir uma pregação mais leve, mas a de Jesus era pesada. Tinha gente que às vezes se levantava e saía do culto, porque a pregação dele era uma pregação pesada. E uma das pregações dele era essa aqui: ei, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vamos sair daqui com esse coração arrependido e dizendo para as pessoas que estão por aí: o reino dos céus está próximo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero ler também o versículo 19 desse mesmo capítulo 4. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O que você precisa hoje deixar para seguir a Jesus? O que hoje você precisa abrir mão para seguir a Jesus de fato e de verdade? Oh, aleluia, Jesus. Hoje é dia de você tomar uma decisão no seu coração e dizer: Senhor, Pedro deixou as redes e te seguiu. Eu também quero deixar as minhas redes e eu quero te seguir. Tudo aquilo que eu estou batendo cabeça, batendo ali murro e ponta de faca a noite toda não dá certo, é porque eu não estou te seguindo. Mas agora vai dar certo porque eu vou te seguir. Coloca a mão junto do seu coração e feche os teus olhos em amor e em união.